Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma reunião ministerial da igreja em Itabuna. Aqui é o irmão Lucas Góes. Meu irmão Bio Bahia. E hoje nós vamos estar aqui, irmãos, para antes de nós desfrutarmos dessa palavra maravilhosa, trazer para vocês um hino. Um momento de hinos. E hoje o momento de hinos é muito especial, irmãos, porque também está trazendo um chamado do Senhor para nós. Amém? Então eu queria que você chame a sua família para que nós possamos, por meio da palavra cantada, já preparar o nosso espírito para essa palavra que o Senhor quer nos falar hoje à noite. A palavra hoje à noite é como Deus prepara o ministro, mas Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para mim e para você, para nós sermos ministros da nova aliança. E o Senhor está perguntando: posso contar com você? Então nessa noite, irmãos, vamos louvar o Senhor, dizendo sim a esse chamado. Amém, Bill? Vamos lá. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora o meu clamor a ti, Senhor. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Aleluia. Possas, pois, em tua vinda me achar fazendo assim, ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim. Teu falar repleto de dulçor sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o teu amor em mim se expandir. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Ó que muitos servos haja, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir. Sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conservos seus que Deus lhe deu. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. Desejo me render, eu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Cante conosco, irmãos. O Senhor está chamando você como um bom servo, um servo fiel e prudente. E muitas vezes, por mais que nós nos sintamos incapazes, você precisa dizer ao Senhor: quero por fé viver. Vamos cantar mais uma vez o coro? Dizendo ao Senhor que nós queremos sim, Senhor, ser ministros,
sermos servos bons e fiéis. Amém? Tudo isso é pela fé. Vamos dizer? Vamos cantar conosco. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, eu totalmente ser servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Aleluia. Amém. Você agora quer receber o chamado de ministro? Irmão, nós precisamos nos unir ao Senhor. Saber que Ele está conosco todos os dias. Deus está comigo. Aleluia. Amém. Deus está comigo, Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Deixou Ele o trono para em meu lugar, morrer como Cristo e vida dar a todo aquele que buscar. Sendo rico para todo que invocar, esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Hoje tens junto a ti meu coração. Deus está comigo, Ele veio a mim, a todas as barreiras Cristo pôs um fim. Extinta a distância, posso me achegar, cumpre-se a promessa de vida dar a todo aquele que buscar. Sendo rico para todo que invocar, esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Meu Senhor, me entrego em tuas mãos. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Meu Senhor, me entrego em tuas mãos. Aleluia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Que você possa ter desfrutado, que você possa se consagrar, perceber que você, como ministro, Deus que está com você e quer contar com você. Amém? Amém. Então agora, nessa noite, vamos ver o falar do Senhor para ver como Deus prepara os seus ministros. Amém, Binho? Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque Tu és o amado da nossa alma. Aquele Senhor que trabalha em nós para o que está no Teu coração, para a satisfação do Teu plano, aquilo que o Senhor planejou
desde a eternidade passada. Nessa noite, Senhor, nós queremos ter comunhão contigo, na tua palavra, para, Senhor, conhecermos mais da tua pessoa, mais do teu reino, mais da tua vontade. Queremos que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações, que nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para conhecer mais aquilo que está no teu coração. Sabemos que o Senhor quer formar ministros para o teu reino, para levar a cabo aquilo que o Senhor planejou. Por isso, nessa noite, te rogamos, Senhor, venha falar com os teus santos, venha falar conosco, Senhor, nos atraindo para vivermos na tua presença, submissos, flexíveis ao teu trabalhar, para que possamos, Senhor, ser os teus ministros nessa presente era, para que o seu reino seja introduzido nessa terra. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados, nós nos sentimos entristecidos porque sabemos que gostaríamos de estar juntos, para juntos desfrutarmos do Senhor, desfrutarmos a sua palavra e olhar no rosto de cada irmão, de cada irmã, sentir o seu prazer na palavra, também sentir a sua reação, aquilo que mais lhe tocou. E sabemos que a expressão dos irmãos frente a frente não é como você está falando por meio da internet, né, por meio da mídia. Então isso nos entristece, nós realmente gostaríamos de estar juntos, né, para ver a face dos irmãos, para abraçar os irmãos, para ter comunhão com os irmãos, porque os irmãos são o nosso gozo, são a nossa alegria, e sentimos nesse momento que estamos passando o quão dói o nosso coração, o quão doloroso é estar distante dos amados de Deus, os nossos amados. Mas, tanto quanto possível, vamos procurar estar em contato por meio da internet, por meio das mensagens que estão sendo liberadas, para estarmos de alguma maneira conectados uns com os outros e com a palavra de Deus sendo supridos por ela. Louvado seja o Senhor, estamos atravessando dias difíceis, nós estamos vendo essa pandemia aí assolando, ceifando a vida de muitos, mas não devemos temer, devemos saber que temos o Senhor, que é aquele que cuida de nós, aquele que nos ama, e que a nossa vida está nas mãos dele. Então devemos sempre estar agora refletindo, né, a nossa vida, o nosso viver, a nossa vida da igreja, o nosso viver como cidadão desse país, mas também como cidadão do reino de Deus. Devemos ser aqueles que levam a sério aquilo que o Senhor propôs a nós. Sabemos, amados, que esse é o momento de nós olharmos para cima, erguer as nossas cabeças, sabendo que a nossa redenção se aproxima. O Senhor já tinha falado que quando nós víssemos essas coisas, não deveríamos entristecer, mas por um lado nos alegrar. E devemos também, né, orar, vigiar e orar. Orar para que o nome do Senhor seja santificado no nosso viver, através da nossa conduta, as pessoas possam ver que nós somos aqueles que buscamos o reino de Deus, buscamos a sua justiça, aqueles que oramos buscando realidade. Portanto, nesse momento, eu creio que é um momento de reflexão para todos nós, considerarmos aquilo que temos ouvido, considerarmos aquilo que temos aprendido e se temos praticado aquilo que o Senhor espera de nós. Sabemos que a proposta de Deus para a humanidade é um reino, né? A pregação o evangelho do reino. O Senhor Jesus falou que deveríamos arrepender por causa do reino, o reino dos céus, né? E muitas vezes nós ouvimos isso, mas não damos a atenção devida. Nós simplesmente sabemos, mas não reagimos para buscar o reino e a sua justiça, e para que a nossa oração, né, venha a nós o teu reino, tenha peso, né? Porque muitas vezes nós oramos, uma oração que todo mundo cristão ora,
mas não busca a essência do que se está orando. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Sabe, amados, essa oração, a essência dela é muito profunda, é muito forte, mas nós muitas vezes oramos sem a devida consciência do que estamos fazendo. Falamos, venha a nós o teu reino, como na verdade estamos vivendo em função de outro reino. Estamos buscando outro reino, né? E muitas vezes não o reino de Deus, não vivendo em função dele. Bom, mas o nosso encargo nessa noite é mostrar aos irmãos que Deus, né, ele tem um reino que ele passou para nós. E ele quer nos formar ministros. Eu gostaria de começar lendo um versículo em Hebreus, né? Hebreus 12, 28, podemos ler, que fala o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Então, veja o que nós recebemos, amados, um reino inabalável. Isso não é forte? Nós estamos vivendo num reino que está sendo abalado. Você não percebe que as nações, os reinos estão abalados nessa situação? Está claro, eles estão sem norte, não sabem o que fazer diante do presente momento que estamos atravessando. Então, a humanidade está trêmula, está abalada, mas nós recebemos um reino inabalável. Você deve dizer, louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nós recebemos um reino inabalável. Então, por isso, nós devemos agora, retenhamos a graça. Então, agora você vê que a graça foi concedida para nós. Eu e você estamos vivendo a vida da igreja, nós podemos dizer, ganhamos graça, misericórdia e graça. Para quê? Para servirmos a Deus. Então, aqui nós estamos querendo ser treinados, aperfeiçoados, formados. Para quê? Não é para ter um nome, né? Não é para ter uma obra, não, amados. É para servirmos a Deus de modo agradável. O nosso serviço a Deus tem que ser nessa esfera, com a percepção do seu reino, com a percepção de que recebemos esse reino inabalável. Muito bem, então quando se fala em reino, o que é que vem na nossa cabeça? Vem ministérios. Você sabe que, apesar de o nosso sistema de governo não ser reinado, né? Mas você sabe que mesmo nosso sistema tem o presidente, tem os seus ministérios e tem os seus ministros. Então nós temos que conhecer essa esfera de coisas. Nós, no reino, primeiro que nós somos todos nós concidadãos dos santos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Mas Deus, Ele quer nos formar ministros. Quando nós falamos ministros, essa palavra deve ter um peso para nós. Não pense que ser um ministro em um governo ou em um reino é uma coisa simples. Não. Na verdade, amados, para alguém ser ministro, ele tem que ter qualificação. Ele tem que ter um currículo que o aprove a receber aquele ministério onde ele se torna o ministro. Se nós não vermos isso, vamos pensar qualquer um é ministro. Não, não é assim. Paulo fala, nós vamos ver nessa noite a experiência do apóstolo Paulo, que ele recebeu graça e misericórdia para fazer parte desse ministério. Claro, quando ele fala do ministério, primeiro é o ministério da nova aliança. Paulo, ele já era um ministro da velha aliança.
nós conhecemos o antecedente de Paulo antes de se converter e vemos que ele era alguém que estava totalmente focado e comprometido com a velha aliança. Era alguém que, por amor àquilo que ele cria, ele perseguia os santos, a igreja, e os levava à prisão. Então ele era alguém extremamente zeloso pelas coisas de Deus. Amados, eu quero dizer o seguinte: que erro tem isso? Nenhum. Deus deseja que nós sejamos essas pessoas que ame, creia naquilo que nós recebemos e nos comprometamos com aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Não devemos ser alguém que leva as coisas de maneira superficial, aleatória, ou faz porque outro manda, sem ter a convicção do que você está fazendo. Então, nessa noite, nós vamos ver um pouco aqui no livro de 2 Coríntios, como Deus trabalhou na vida de Paulo para formar ele como um ministro da nova aliança. Ele tinha a qualificação para ser um ministro da velha aliança, mas ele faltava a qualificação para ser um ministro da nova aliança. Gostaria de ler com os irmãos Gálatas. Nós podemos começar lendo Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 15. Veja o que é que fala. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Então, a primeira coisa aqui, você vê que não é uma coisa simplória. Você sabe, amado, que você foi separado por Deus antes de você nascer? Se você é alguém que foi chamado por Deus, foi separado por Deus, certamente você terá um chamamento. Então, Paulo, ele primeiro foi separado antes de ele nascer. Mas aí, no tempo, ele foi chamado. Veja o que é que diz: e me chamou, louvado seja o Senhor. Você não sente feliz de ser separado antes de nascer? Ultimamente eu tenho lido muito o livro de Mateus e tenho gastado muito tempo com a genealogia. E ali eu vi, irmãos, como Deus faz as coisas. Cada versículo ali na genealogia vai mostrar a ação de Deus nas pessoas para um propósito. Você vê quando os filhos de Judá, que foi gerado por Tamar, que foi os filhos de Tamar, Pérez e Zera. Na verdade, quem estava nascendo primeiro foi Zera. A parteira colocou uma fita na mão dele e ele recolheu a mão e nasceu Pérez. Então, houve uma surpresa muito grande. Como é que ele rompeu? Como é que ele conseguiu tomar o lugar de Zera? Então, ali mostra a escolha de Deus. Deus escolhe, Deus separa e Deus chama. Então, nós vamos ver que Zera, ele se tornou, Pérez se tornou o primogênito, do qual veio Cristo. Então, quando você lê a genealogia, você fica pasmado com os detalhes desses antecedentes de Cristo, que mostra como Deus separa as pessoas antes de nascer. E no tempo ele vem e chama, agora ele chama, amados, pela sua graça. Então, amados, nós vemos aqui que Deus, ele separou Paulo antes de nascer, e no tempo ele chamou.
Então, quando ele chamou, ele nasceu sob a lei e passou a ser alguém que amava a lei de Deus, alguém educado aos pés de Gamaliel, alguém que realmente entrou de cabeça, né, nas coisas de Deus. E depois o Senhor, então, nós conhecemos a história de Paulo, né, contada ali em Atos a partir do capítulo 9, né? E vemos como Paulo, então, ali foi chamado, o Senhor apareceu a Paulo. Mas aqui, de acordo com Gálatas, continuando, fala que aprouve revelar. Então, a primeira coisa, amados, que nós temos que ver, primeiro é o quê? É separar, chamar e revelar. Sabe, amados, sem a revelação, nós não estamos qualificados a ser ministros dessa nova aliança. A primeira coisa que nós precisamos é a revelação de Cristo. Aqui fala revelar seu Filho em mim. Isso é maravilhoso. Não é revelar seu Filho para mim, mas é revelar seu Filho em mim. Cada palavra aqui está cheia de essência da experiência de Paulo. Então, ele tinha Cristo revelado nele. Nós sabemos que, de acordo com Gálatas 2:20, ele falava que não mais era ele, mas era Cristo vivendo nele. Então, porque Cristo foi formado em Paulo, revelado em Paulo. E aí só que ele fala, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então ele fala, sem detença, eu não consultei carne e sangue. Então a revelação traz o que? Traz convicção, traz comprometimento. A revelação é a visão daquilo que Deus é e do que Ele deseja realizar. Então é o que nós precisamos. Em primeiro lugar, é dessa revelação, a revelação de Cristo. Então nós vemos aqui em Gálatas que Paulo, ele teve essa revelação. Então ele fala que ele não subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei para Damasco. Então ele está mostrando o seu background, mostrando o seu pano de fundo aqui, de como era, como foi a experiência, dele. Ele não foi consultar ninguém, ele não foi pedir permissão a ninguém, ele automaticamente tomou a decisão de seguir o Senhor. Então ele não foi para Jerusalém, para aqueles que eram apóstolos antes dele, nem foi para outros lugares, mas ele voltou para Damasco. Então nós conhecemos, de acordo com Atos, capítulo 9, que lá em Damasco ele foi batizado por Ananias, e nós conhecemos a história do que aconteceu aqui. Ele fala, então aqui em Gálatas, depois os irmãos podem ler, nós vemos um pouco assim do background de Paulo, na sua experiência na esfera da revelação de Cristo. Tá? Então, para Deus formar o ministro, a primeira coisa que precisa é isso, aqui tem que ter uma escolha, tem que ter um chamamento, e Deus tem que dar o quê? A revelação. Hoje nós vemos muitos se dizendo ministros, mas quando você contata, falta a essência da revelação de Cristo. A primeira coisa, irmãos, é que nós temos que estar cheios de Cristo. Cristo tem que ser visto em cada versículo, em cada livro da Bíblia que nós lemos, Cristo está lá. E se você não consegue ver Cristo, então está faltando o quê? Revelação. Nós sabemos que o plano de Deus é que Cristo, ele venha a ser tudo e em todos. Então você precisa ter a revelação de Cristo em quê?
em tudo que existe, e o alvo dele é o quê? É que Cristo possa ser tudo em todo. Significa tudo aquilo que não tiver Cristo tem que ser enchido de Cristo. Amém? Então é aqui a experiência de Paulo nessa esfera da revelação de Cristo. Muito bem, mas o que é que precisamos mais? A revelação, na verdade, nos enriquece. Quanto mais você tem de Cristo, quanto mais você vê de Cristo, mais, por um lado, mais você ama a Cristo. Eu tenho um versículo que gostaria de dar para os irmãos, em Filipenses, capítulo 3, Paulo fala que ele considerou tudo que ele tinha como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja o que é que ele fala: assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento. Veja essa palavra, conhecimento. Um conhecimento que é sublime, que é excelente, que é elevado, que é superior. Esse conhecimento é um conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. E ele fala agora de boca cheia: Cristo Jesus, meu Senhor. Amém, amados irmãos e irmãs? Que tal falar: Cristo Jesus, meu Senhor? Enche a sua boca de meu Senhor. Esse conhecimento pleno levou Paulo a amar o Senhor. Então ele fala: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco, com o alvo de quê? Ganhar a Cristo. Então você vê que há necessidade, primeiro, é de conhecer para ganhar. Mas esse conhecimento também é perigoso, porque ele pode trazer não, na maioria das vezes, ou em todos, na minha experiência, na experiência de muitos irmãos que a gente tem visto, traz uma coisa, amados, chamada soberba espiritual. Uma pessoa que tem muito da revelação de Cristo, do conhecimento de Cristo, muitas vezes, quando compartilha, você vê ali que há uma soberba. Então Paulo fala que por causa da excelência da revelação, lhe foi posto um espinho na carne. Isso está em 2 Coríntios, para que ele não se ensoberbecesse. Então, o que eu quero mostrar com isso é que sim, devemos perseguir Cristo, conhecer Cristo, procurar ganhar a Cristo, mas você precisa entender que Deus, ele vai trabalhar em você agora em uma outra esfera. Então, que esfera é essa? Então é aqui onde nós gostaríamos de mostrar como Deus, ele está trabalhando para formar esse ministro que é Paulo. E o que é que, então, gostaria de ler com os irmãos agora, a 2 Coríntios, capítulo 1, onde nós veremos a experiência de Paulo sendo formado como um ministro da nova aliança. Então ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação. Cada palavra, irmãos, é muito importante. É bom que você acompanhe e veja o que Paulo está mostrando. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então aqui tem uma palavra que ninguém gosta, não é isso? Quem é que gosta de tribulação? Então a primeira coisa uma das coisas que Deus começa agora a trabalhar é trazendo o quê?
tribulação. Você quer ser um ministro da Nova Aliança? No perfil do apóstolo Paulo, ou do que Deus deseja para levar a cabo aquilo que ele planejou? Então nós vamos ver que a tribulação, ela está em evidência. E isso ele fala para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Sabe, amados, nesses dias que estamos atravessando, quanto de angústia há nas famílias. Quantas pessoas estão desesperadas, angustiadas, perderam o seu emprego, perderam seus queridos, alguns dos seus queridos, pais, filhos, irmãos. Você imagine a situação, né, que as pessoas estão passando nesse exato momento em todo mundo. Então, se nós não somos aqueles que foram trabalhados por Deus na esfera dessas tribulações, você não terá subsídio, recursos para poder consolar outros. Então ele fala que ele é atribulado e ele é confortado, mas para poder consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso é maravilhoso. Então você vê aqui uma pessoa que foi trabalhada por Deus com um elemento chamado tribulação. Então, quando você lê 2 Coríntios, você vê quanta tribulação o apóstolo Paulo ele passou. Vamos continuar lendo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então você está vendo aqui sofrimentos, mas não é sofrimentos por causa das minhas transgressões, por causa da minha conduta reprovável. Esse sofrimento ele tem que ser advindos de Cristo. Então ele fala, porque assim como os sofrimentos de Cristo. Muitas pessoas sofrem, estou sofrendo, mas por que está sofrendo? Esse sofrimento nosso, na maioria das vezes, é por causa de nós mesmos geramos o sofrimento. Você come demais, dá dor de barriga, e você passa a não dormir à noite com a barriga doendo. Esse sofrimento, que tipo de sofrimento é esse? Você comeu demais, você foi além do limite, você não teve domínio próprio, você diante do alimento comeu como se tivesse um mês sem comer. Então, qual é o resultado? Sofrimento. Você pode dizer, oh meu Deus, por que estou sofrendo assim? Eu sou o seu filho, por que me deixou sofrer? Não é esse sofrimento que conta. O sofrimento de Paulo era sofrimentos na esfera de Cristo. Nós vamos ver mais na frente que sobre ele pesava, além dos sofrimentos exteriores, o encargo pelas igrejas, como ele sofria por causa dos irmãos. Então são sofrimentos numa esfera espiritual. Então não é sofrimento por causa da nossa conduta, do nosso viver errado, né? Então ele fala, Cristo se manifesta em medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção, amados, veja aqui a palavra, é Cristo. O segredo de Paulo está em Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Veja que coisa linda, maravilhosa. Eu e você tem que estar Cristo, é tudo em nós. Cristo tem que ser tudo para nós. O sofrimento é de Cristo, a nossa alegria é de Cristo. Tudo tem que ser de Cristo, né? A consolação vem de Cristo. Então tudo é de Cristo.
isso é alguém que estava mesclado, amalgamado, ensopado de Cristo. E então ele era o quê? Um ministro de Cristo, tá certo? Então, continuando, nós vemos, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós mesmos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então você vê uma plena identidade com o Senhor e logo com os santos, com aqueles que estão sendo trabalhados por Deus também. Amém? Continuando, então fala, nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Louvado seja o Senhor. Versículo 8 fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Irmãos, o que você acha disso? Você já passou por essa tribulação? Eu não passei. Às vezes eu fico pensando, o Senhor tem sido muito maravilhoso. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, porque quando a gente não está passando por muito sofrimento, a gente diz, Deus é maravilhoso. Mas muitas vezes Deus precisa nos levar a uma esfera de sofrimento, onde nós nos desesperamos da própria vida. Amém? Então, isso é como levar o vale da sombra da morte, onde ali você... O que você tem ali? Você não tem vida, você está naquela situação onde você está indo para a morte mesmo. Hoje nós estamos vendo a situação, as pessoas estão como se estivessem no vale da sombra da morte. Mas louvado seja o Senhor. Paulo ali se desesperou, diz, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Isso é maravilhoso. Deus quer nos levar a esse ponto, de nos desesperarmos até da própria vida. Veja, nessa situação, eu mesmo já me considero morto, sabe, irmãos? Eu não estou mais assim preocupado, sabe? Porque essa pandemia levou as pessoas a um pavor da morte, ao medo. Eu lhes digo, não temas, não temas. Ali no Vale da Sombra da Morte, qual é a palavra? Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Está vendo? E o que é que tem ali? Tem vara, mas também tem o cajado. E o que é que tem essa vara e cajado? Consolo. Não é a palavra de Paulo? Consolação, consolo. Veja como a Bíblia é maravilhosa. Ela nos dá princípios nos quais nós devemos trilhar. Trilhamos pelas veredas da justiça, mas precisamos entrar para onde? Para o vale da sombra da morte. Mas ali, amados, não temerei mal algum. Deus quer nos preparar ministros. Um ministro é alguém da esfera da vida, mas não é só da vida, é da vida em ressurreição. Então, nós vamos ver aqui o próximo versículo que fala, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos. Não é assim? E sim do Deus que ressuscita os mortos. Está vendo? Então Deus, Ele quer nos levar para onde? Para a esfera da sua ressurreição. Então o sofrimento é essa necessidade. Eu gostaria de ler uns versículos para os irmãos em 2 Coríntios 11, onde nós vamos ver os sofrimentos de Paulo. Capítulo 11, 23 ao 28. Então Paulo ele vai nos mostrar a experiência dele aqui em 2 Coríntios.
ele fala, são ministros de Cristo. Aí ele fala, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida. Em perigos de morte, nós já vimos, né? Vale da sombra da morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, amados, vejamos agora o perfil desse ministro. Vejamos como Deus preparou o apóstolo Paulo para ser esse ministro que dispensou as insondáveis riquezas de Cristo a nós por meio da palavra. Então nós temos 14 epístolas, que isso é o quê? É o fruto do seu ministério. Então Paulo, ele se tornou então esse modelo para nós de alguém que foi trabalhado por Deus para ele servir a Deus na esfera do seu reino. Então Paulo, ele foi um ministro, um dispenseiro de Cristo, fiel, em que Deus pôde contar com ele, trabalhar nele, e ele, por final, ser o que foi, deixando esse legado para nós, que está na sua palavra. Mas ele ainda fala para nós aqui, gostaria de ler, continuar lendo aqui em 2 Coríntios, que ele fala o seguinte, no versículo 14, me ajude aí, por favor. 1,14. Desculpe. Esse óculos meu não está me ajudando. Ele fala do seu viver em santidade, em sinceridade, que pode ser colocado como também simplicidade. Ele tem vivido uma vida exemplar diante de Deus e diante dos homens. Então, amados, aqui nós queremos tocar um ponto que para nós ele é vital, para nós sermos essas pessoas que Deus pode contar. Nós precisamos ser essas pessoas que vivem em santidade, é a primeira coisa. Nós temos compartilhado com algumas pessoas, pregando o Evangelho, mostrando que, principalmente, a essência da oração do Pai Nosso. E a primeira coisa que é colocada na oração é a questão da santidade. Você já observou isso? Ali fala, santificado seja o teu nome. Por que essa palavra, logo no início da oração, que é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome?
Irmãos, é porque a santidade é a essência, é o elemento de Deus. Deus é santo. Deus é alguém que ele não tem equivalente. Nós vivemos num mundo onde tudo é profano, tudo é comum, tudo está corrompido. E Deus é santo. Então o apóstolo Paulo, ele falou que tinha que estar vivendo diante dos santos e diante de Deus uma vida santa. Santa com sinceridade e com simplicidade. Então toque essas palavras. Santidade é a primeira coisa que nós precisamos. É ser separado, desfrutando de Deus, da sua essência santa e expressando ela no nosso viver. Mas tem uma palavra aqui que é simplicidade. Essa palavra, irmãos, pega todos nós. Pega todos nós. Nós falamos no início dessa palavra que quando nós conhecemos, quanto mais nós conhecemos, nós temos uma tendência de nos tornarmos soberbos ou sabedores. Eu lhes digo, eu tenho mais de 40 anos de cristão, vivendo a vida da igreja, e eu tenho acompanhado muitos irmãos. E como eles, muitos deles foram desviados, foram seduzidos, e por fim, eles foram apartados de uma coisa chamada simplicidade. Quando nós somos sabedores, nós não temos mais capacidade de ouvir ninguém. Eu já sei, eu lembro de um irmão que quando ele compartilhava, que a gente via que ele não tinha compartilhado a coisa segundo mostra a revelação da palavra, e alguém ia falar com ele, não, eu sei, irmão, eu sei, não precisa você me falar. Então, chega aquele ponto que ele perde simplicidade, porque ele se acha sabedor, não tem capacidade de ouvir mais ninguém. Ele é o dono do saber, todo mundo está errado, eu estou certo. Então, ele se autoqualifica sabedor de tudo e ninguém mais sabe, está todo mundo errado e eu é que estou certo. Então, isso eu tenho visto ao longo dos meus 40 anos de vida da igreja, muitos amados de Deus perderam essa coisa chamada simplicidade. Então Paulo ele fala aqui em 2 Coríntios que ele tinha a preocupação com os santos. Isso está em 2 Coríntios capítulo 11. Eu gostaria de ler com os irmãos. Ele fala assim, quisera eu que me suportasses um pouco. Eu vou acompanhar por aqui pela tela, porque o meu óculos não está me ajudando. E para me ler aqui na Bíblia está um pouco embaçado. Então fala, quisera eu me suportasses um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então você percebe? Então a perca da simplicidade e pureza, na verdade, é uma ação da serpente. Então nós temos que entender isso, sabe, irmãos e irmãs, amados. Nós precisamos entender como a serpente age no contexto da palavra de Deus para nos roubar a simplicidade. Eu já vi muitos irmãos, vai vendo a vida da igreja, mas aí ele já se acha sabedor. E aí começa
a criar problema com outros irmãos, e que o irmão fulano falou assim, e que o outro falou dessa maneira, e assim, então começa o quê? A causar problemas na igreja, causar divisões. Por quê? Porque ele se complicou. Ele pegou a palavra não no espírito. Se você pegar a palavra no espírito, sabe o que acontece, irmão? Você não vê problema. Você não vê problema. Por quê? Porque muitas vezes, alguém quando chama você para almoçar, ele faz uma peixada muito boa lá. Ele compra lá um vermelho, né? Faz aquela moqueca e chama você. Só que o vermelho, né? O peixe tem espinho. E o que é que você vai fazer agora? Vai sair de lá falando mal do irmão que fez a moqueca com todo carinho para você porque tinha espinho, né? Não tirou os espinhos para você. Então, amados, não é assim. Você tem que saber desfrutar da palavra que os irmãos compartilham, mas não significa que você tem que engolir os espinhos. Muitas vezes tem osso sim, tem espinho sim, mas e aí? Qual o problema disso? Eu não vejo nenhum problema. Se o irmão não compartilhou 100% correto, amém, mas eu ganhei isso aqui, eu comi essa parte, eu desfrutei dessa parte. Então é assim que nós devemos viver a vida da igreja. Não fique só fazendo uma interrogação. O que Satanás seduziu Eva, enganou, né? Ele não fez muita coisa não. Eu gostaria de ler em Gênesis capítulo 3, veja bem o texto que revela para nós. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então o que é que você vê aqui? Você vê uma interrogação. Então aqui você vê que a sagacidade da serpente é em colocar o quê? Uma interrogação na palavra de Deus. Se você for ver o que a serpente falou, parece que ela falou tudo perfeito, né? Ela aqui só colocou uma interrogação: não comereis de toda a árvore do jardim? Então abriu um espaço para um diálogo, chamou para um diálogo. Então, se você é alguém que vive a vida da igreja e tem alguma restrição, os irmãos sempre nos restringem, e isso é bom. Mas se você quer ultrapassar essa restrição, o que é que você vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai viver a vida da igreja insatisfeito. Você queria aquela posição. Tem irmãos que muitas vezes ele quer ser um presbítero na igreja. Então, se ele não é presbítero, se ele não alcança o presbiterado, então tudo ele coloca uma interrogação, né? Então, o que acontece com isso? O que acontece é que ele começa a se complicar, a perder a simplicidade, a perder a pureza que é devida a Cristo. Então aqui nós vemos a interrogação. E aí o que acontece? No versículo seguinte, Eva então interage. Então nós nunca devemos, sabe, irmãos, interagir muito com as pessoas que têm muitas interrogações. Tem pessoas que fazem perguntas, sim, devemos responder, mas a pessoa, você tem que sondar o coração dela. Tem pessoas que fazem perguntas, colocam interrogação, no sentido de aprender mais da palavra, esse sim. Mas outros você percebe que a interrogação é só para poder achar um motivo de causar problema. Então, esse aí nós devemos perceber que ele está caminhando por um caminho errado. Então a serpente entrou por aqui. Respondeu-lhe a mulher: do todo fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Está vendo? Já, o diálogo já deu motivo de mostrar
insatisfação, porque Deus não falou não tocareis, Deus falou não comereis, então já acrescentou algo aqui, não tocareis, né? Para que não morrais. Mas veja, vamos continuar lendo, que esse texto é muito importante. O meu tempo já está acabando. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então veja que a serpente já colocou uma outra posição no que Deus falou, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Está vendo? Então isso aqui a serpente mentiu. O que é que vocês acham? O que foi que a serpente fez? Se você ver, depois que o homem comeu da árvore, o que aconteceu? Abriu-lhe-se os olhos. E eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. O próprio Senhor depois falou: bom, o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Né? E o Senhor, mas o que trouxe isso? Que resultado trouxe? Trouxe ser igual a Deus? Não. Trouxe vergonha. Porque eles foram destituídos daquilo que os cobria. Ou seja, da glória de Deus. O pecado entrou aí, amados. E nós sabemos, de acordo com Romanos, que um pecou, todos pecaram. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então você vê que o homem tinha um vestimento assim. Que vestimenta era? Eles não estavam nus. A vestimenta era a glória de Deus. Mas o pecado, o que aconteceu? Apagou. E eles aí teve a percepção de que sem a glória eles estavam nus e foram agora cheios de vergonha procurar fazer uma vestimenta. Fizeram uma vestimenta de folhas de figueira e foram se esconder da presença de Deus. Então, irmãos, Eva foi enganada. Eu não creio que Adão foi enganado. Adão não foi enganado. Adão comeu consciente. Porque ele, bom, se vai morrer, morre eu e minha esposa. Né? Por um lado, ele, né, eu não sei se eu tivesse no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo. Porque eu dizia, bom, se é para viver sozinho, eu prefiro morrer com minha esposa. Então, talvez eu fizesse o mesmo, né? Comesse também, porque iríamos sofrer consequências juntos. Mas, de qualquer maneira, foi o que aconteceu. E eu pergunto, eles morreram? Na verdade, não morreram. Foram morrer quase 1000 anos de vida. Não morreram instantaneamente, mas a morte entrou. O pecado e a morte entrou na humanidade e passou para todos nós, e hoje nós somos o quê? Né? Somos pecadores, frágeis e mortais. São essas pessoas que participaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, trazendo para dentro de nós a essência maligna e nos fez complicados. Nós somos complicadíssimos. Se você pensar que não, você está enganando a você mesmo. Nós precisamos ser trabalhados por Deus para nos tornarmos simples e puros. E para sermos simples e puros, nós não temos que trilhar o caminho do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que trilhar pelo caminho da vida, do desfrute de Cristo como a nossa vida. Então, assim, irmãos, certamente Deus nos formará como seus ministros para o seu reino. Ele quer fazer de nós pessoas cheias de Cristo, que dispensem Cristo, dispensar os mistérios de Deus, o mistério de Deus que é Cristo, o mistério de Deus que é a igreja, é as coisas lá do alto, o seu reino, a sua vontade. Ele quer nos levar para essa esfera. Depende de mim e de você, de querer, enquanto estamos aqui vivendo nessa terra, de alguma maneira sermos úteis ao nosso Senhor, servir ao Senhor de modo agradável. Então nós vimos em Hebreus, recebemos um reino inabalável, devemos reter essa graça. Então 2 Coríntios, Paulo fala que não deixa que essa graça seja vã.
né? Ele roga para que não deixe que essa graça seja vã, de você hoje poder, na esfera do reino, ser um ministro de Cristo para o cumprimento do seu plano. Devemos hoje estar encabeçados em Cristo, ter Ele como nosso Rei amado, dar a Ele todo o direito de trabalhar em nós, levar as veredas da justiça, levar pelo vale da sombra da morte, levar-nos para, em ressurreição, lutar contra principados e potestades, ter uma mesa perante o nosso inimigo, ser ungido a cabeça com óleo, ter um cálice que transborda. Tudo isso é para nós, mas nós precisamos nos posicionar hoje, na presente situação que nós estamos vivendo. É o momento, amados irmãos e irmãs, de nos consagrar ao Senhor em função do seu reino e da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que nos conceda mais graça, mais misericórdia, para que nós possamos trilhar esse caminho. Queremos sim ser bons ministros de Cristo Jesus, bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Então não deixe, é o nosso rogo, que essa graça seja vã. Não vamos deixar que essa graça seja vã. Vamos de todo o coração servir ao nosso Deus de modo agradável. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigado. Senhor Jesus. Amém.